A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero dar continuidade e hoje eu vou estar falando sobre o primeiro nível. Quero trazer mais um vídeo de reflexão. Quero dar continuidade na parábola do semeador que a gente começou a estudar. E nesse primeiro nível vai falar, quero usar como base o versículo 19 do capítulo 13, diz bem assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui nesse primeiro nível é interessante que Jesus ele nos traz a exortação de um nível muito baixo, um nível, ele nos exorta a crescer mais. E quando ele destaca esse primeiro nível, ele fala sobre valorização da palavra, ele fala de um grupo de pessoas que ouviram a palavra, no versículo 19 que a gente leu. Deus fala bem assim que foi um grupo de pessoas que ouviram a palavra, que de certa forma conheceram, porém não deu o seu devido valor. Não entendeu, o texto diz bem assim que eles não entenderam. Eles ouviram e não entenderam. Não porque quem estava ensinando, ou quem estava, que a gente chama de pregar, quem estava pregando, não pregou direito ou não ensinou direito, e sim pelo valor que eles estavam dando. Sim, por onde eles estavam colocando. Amém? Aqui a gente vai usar um texto como base no capítulo 17, versículo 11, diz bem assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não saíram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, aqui Jesus, no capítulo 17, no versículo 11, Jesus vai falar sobre nove pessoas que eram leprosas, que receberam a cura, que receberam a restauração da saúde, que receberam a cura de uma lepra, de uma doença que na época era incurável, de uma doença que na época eles tinham que ser separados da sociedade, separados do arraial, separados do convívio pessoal com as pessoas. E o texto vai nos dizer que eram 10 leprosos que pedem misericórdia. Porém, esses 9, a gente vai estar falando sobre os 9, a gente vai estar falando sobre o samaritano que foi curado, mas eu quero destacar que os 9 leprosos, que eles se enquadram nesse primeiro nível. De quê? De pessoas que ouviram, esses leprosos ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que Jesus cura. Quem sabe eles não ouviram falar sobre o cego Bartimeu. Quem sabe eles não ouviram falar sobre Zaqueu. Quem sabe eles não ouviram falar sobre a filha de Jairo, que foi ressuscitada. Quem sabe eles não ouviram falar sobre Lázaro. E esses 9, eles, quando encontraram Jesus, viu a oportunidade de ser curado, viu a oportunidade ali de receber a restauração, se aproximaram de Jesus no intuito de só ser curado. Na verdade, eles não queriam Jesus, eles queriam a cura.
Eles estavam ali com o verbo, eles estavam ali com o verbo em pessoa, estavam com a palavra, que é a semente, que era Jesus quando estava na terra. Eles, ao invés de fazer como esse leproso, como esse samaritano, que estavam junto com eles, e aqui eu já trago uma aplicação para mim e sua vida. Vai ter pessoas que vai andar no caminho da gente, e no meio do caminho a gente vai ter que escolher: ou a gente segue o caminho de Jesus, ou a gente segue o caminho deles. Que não vai ter como a gente escolher, não vai ter como a gente andar com eles, seguir o mesmo caminho que eles estão seguindo, e seguir o mesmo caminho de Jesus. A gente vê aqui que eram 10, porém 9, a maioria, seguiram o caminho errado. E só um teve a decisão de voltar. Aí Jesus pergunta para ele: peraí, cadê os 9? Resolveram tomar outro caminho. Provérbios capítulo 14, versículo 12, e Provérbios 16, 25 diz bem assim: há caminho que para o homem parece direito, mas os fins deles são os caminhos da morte. Olha que interessante aqui. Esses 9, apesar de ter recebido a cura do corpo, a restauração da saúde, tomaram o caminho de morte. Jesus curou eles. Jesus falou para eles ir no sacerdote, e para que você possa entender o porquê que Jesus falou para eles ir no sacerdote, você lê em Levítico, capítulo 14, versículo 1, começa do versículo 1 ali, você vai entender o processo de purificação. E olha que interessante, aqui Jesus nos exorta, no versículo 19, no capítulo 13, sobre esse nível de interesse que Deus não quer para mim e sua vida. Amém? Eu quero deixar como edificação. Não venhamos fazer assim como esses 9 fizeram. Jesus cura, Jesus cura. Jesus liberta, Jesus liberta. Jesus transforma, Jesus transforma. Jesus pode trazer Jesus pode trazer a libertação do seu parente, da sua casa, a transformação da sua casa, a restauração do seu casamento. Quem sabe você está vendo esse vídeo e está pedindo a Deus a cura. Deus cura. Mas e se Ele te der a cura? E se Ele te curar? E se Ele restaurar o seu casamento? Quem sabe você está pedindo a Deus a provisão. Quem sabe você está pedindo a Deus um carro, uma casa, o sucesso financeiro. Mas e se Ele te der? Você vai fazer como esses 9 leprosos? Ou você vai fazer como esse leproso samaritano? É para que nós possamos refletir, para que nós possamos aumentar o nosso nível, buscar um nível maior com Deus. Porque ainda que a Bíblia vai dizer bem assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Amém? O Espírito Santo possa ter falado no seu coração, que você possa refletir sobre esse nível. Amém? Que você possa ter entendido sobre esse nível. Deixe seu comentário, vamos estudar junto. Eu não quero aqui trazer como verdade absoluta, mas sim o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Verdade absoluta no sentido de colocar como um ponto final esse nível, esse versículo 19, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu sei que falou assim como falou no meu coração.
assim como me edificou e me exortou, me confrontou, e possa falar com você também. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família. Amém? Eu vou estar postando os próximos vídeos. Amém? Lembrando que faltam mais 3 vídeos. Deus abençoe.